O governo federal acionou a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União para que apurem as falhas recorrentes no fornecimento de energia elétrica pela Enel na região metropolitana de São Paulo. Falamos agora com o nosso repórter Lucas Carvalho, que tem todas as informações. Boa noite, Lucas. Oi, Marina. Boa noite para você também. Boa noite ao Celso. Boa noite à nossa audiência, a você que acompanha o jornal do SBT News. Pois é, Marina. Até então, nós tínhamos apenas o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, liderando essa pressão contra a Enel, que é a concessionária de energia aqui de São Paulo e da Grande São Paulo. Pois bem, a partir de hoje, esta pressão ganha o reforço do governo federal. Isso porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou hoje um despacho que já foi publicado no Diário Oficial da União, cobrando medidas cabíveis que possam fiscalizar as ações da Enel e, mais do que isso, que possam assegurar, que possam garantir que o sistema de energia elétrica funcione de forma correta para a população de São Paulo e também da região metropolitana. Para isso, o presidente da República recorreu à Advocacia Geral da União e à Controladoria Geral da União, pedindo para que, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, essas forças do governo federal possam, de fato, garantir que o serviço de energia seja contínuo e adequado. Aqui também o presidente pede o apoio e solicita, na verdade, que seja uma força-tarefa e que a ANEEL, que é a agência reguladora, a agência que fiscaliza o setor de energia elétrica, possa participar também. Para a gente poder entender como é que vai funcionar e qual vai ser o papel de cada uma dessas forças, desses braços do governo federal, nesta ordem que o presidente Lula fez a partir desse despacho. A AGU deve ficar responsável por um relatório detalhado sobre o que a Enel fez ou deixou de fazer desde o primeiro episódio que foi registrado de apagão na maior cidade do país. E, inclusive, solicitando que medidas judiciais e extrajudiciais sejam aplicadas se for o caso, ou seja, medidas do ponto de vista da justiça e medidas do ponto de vista administrativo, se assim for necessário. A CGU vai apurar se houve responsabilidade de outros órgãos, inclusive da própria ANEEL, pela demora em se resolver esse problema. E a ANEEL, inclusive, que já se manifestou dizendo que vem acompanhando esse problema envolvendo a Enel desde o fim de 2023, mas a situação foi se intensificando ao longo dos anos. A ANEEL, inclusive, destacou a aplicação de 165 milhões de reais em multa à Enel, que foi a maior já aplicada numa concessionária do setor elétrico no país, justamente por conta desses problemas. São Paulo teve pelo menos 4 apagões desde o início da operação da Enel aqui, em São Paulo e nas cidades da região metropolitana. Mas a situação foi se intensificando, sobretudo depois desse último ciclone. Foi em dezembro de 2025, mais de 2 milhões de consumidores ficaram sem energia elétrica por cerca de uma semana. E a partir daí, então, a pressão sobre a empresa foi aumentando. Inclusive, o prefeito da capital e o governador de São Paulo conversaram pessoalmente com o presidente Lula, solicitaram uma reunião com o ministro de Minas e Energia e isso acabou acontecendo. Portanto, a Enel está desde então, aliás, desde antes, mas agora com esse evento recente do fim de 2025, no processo de caducidade, ou seja, no processo de extinção desse contrato com a Enel. Contrato que vai, se nada mudar, mas pelo menos a previsão é que vá até 2028. Mas as forças políticas aqui da capital e também do estado de São Paulo estão atuando para que esse contrato seja interrompido o quanto antes. Nós entramos em contrato com a Enel e a Enel reforçou que tem cumprido com todas as exigências necessárias para o cumprimento do contrato, inclusive citando que desde o início da operação em São Paulo, mais de 10 bilhões de reais já foram investidos e que a previsão até 2027 é de um investimento na ordem de 10,4 bilhões de reais. Então, a Enel tem se justificado, através de números que a empresa afirma ter investido ao longo desses anos aqui em São Paulo. Agora, do ponto de vista político, como é que isso repercutiu? Inclusive, é tema
do nosso, da coluna do Guilherme Seto no sbtnews.com.br. Ele conversou com fontes no governo estadual e no governo municipal, conversou com o prefeito da capital, conversou também com o vice-governador Felício Ramute. Nos bastidores dos governos aqui de São Paulo, na verdade, os líderes, tanto da prefeitura quanto do governo de São Paulo, encaram como ceticismo essa decisão por parte do presidente Lula. Dizem, inclusive, que isso pode ter cunho eleitoral e que, na verdade, tanto o presidente Lula quanto os órgãos federais demoraram para poder aí, portanto, exigir que algo de mais concreto pudesse acontecer. Vamos continuar acompanhando a repercussão, inclusive do ponto de vista político. Marina, Celso.